Boa tarde, nonos anos. Vamos para mais uma correção de atividades. Agora iremos corrigir as atividades da semana do dia 8 ao dia 12. Então, vocês tinham 10 questões envolvendo cálculos algébricos. Nelas são problemas para você determinar o valor numérico. Vamos lá? A primeira questão dizia o seguinte: o preço de conserto pelo mecânico de um automóvel é calculado de acordo com a expressão. Então, ele deu a expressão algébrica aqui, ó, 100 mais 20N, em que N é o número de peças com defeito encontrado, ou seja, R$ 100 mais R$ 20 por peça consertada. Esse mecânico encontrou em um automóvel 7 peças a serem consertadas. Qual será o custo desse conserto? Então, eu vou dizer aqui, ó, que C de custo é igual à expressão que ele deu, que é R$ 100 mais 20 vezes o N. Mas quem que é o N? O N é a quantidade de peças que vão ser consertadas. Nesse primeiro exercício, ele disse o seguinte: que eram apenas 7 peças. Então, esse N meu vai valer quanto? 7. Então, eu volto lá. Custo é igual a 100 mais 20 vezes 7. Então, custo é igual a 100 mais 20 vezes 7 deu 140. Então, meu custo total foi quanto? 240. Como ele fez uma pergunta, vou dar uma resposta, né? Qual será o custo desse conserto? O preço desse conserto será quanto? R$ 240. Próximo. Na questão 2, diz o seguinte: num parque de diversão é cobrado o valor em reais expresso pela expressão. Tá aqui, ó, 5x mais 20, onde x representa a quantidade de brinquedos utilizado. Se forem utilizados 2 brinquedos nesse parque, qual é o valor a ser pago? Então, nós colocamos lá, V, do valor a ser pago. Esse valor, ele vai ser expresso por qual expressão? Copio lá, ó, 5x mais 20. Nesse caso, a pessoa utilizou apenas 2 brinquedos. Então, o meu x vai valer quanto? 2. Então, eu coloco lá, valor é igual a 5 vezes, lembrando que entre a letra e o número eu tenho o sinalzinho de vezes. Então, 5 vezes 2 mais 20. Então, o valor é igual a 5 vezes 2, 10, mais 20, 30. Fez uma pergunta, requer uma resposta. Então, o valor pago será de quanto? De R$ 30. Próximo. Questão 3. Vamos ver o que diz a questão 3. A questão 3 diz: o lucro em reais de uma empresa de filtros que produz produtos ecologicamente corretos é dado pela expressão algébrica 48x menos 730. Em que X é o número de produtos vendidos. Ponto. Se num determinado mês a empresa vendeu 132 produtos, quanto ela obteve de lucro? Então, começamos lá. Para mim achar o lucro, é dado por qual expressão? 48x menos 170. Mas ele diz que esse mês ela vendeu quanto? 132 produtos. Então, vou lá no lugar do X e vou substituir por 132. Então, ó, meu lucro vai ser igual a 48 vezes 132, que deu 6.336, menos 730. Então, ó, 6.336 menos 730 deu um total de 5.606. Pergunta: quanto ela obteve de lucro? Ela obteve, então, o lucro de R$ 5.606. Pronto. O único grau de dificuldade nesse probleminha, ele é bem simples. Só apresenta o seguinte: se eu ter cuidado que tá lá, copia a expressão do jeito que ela aparece lá e certifica a pergunta que está, certo? Próximo, questão 4.
A Prefeitura de Manaus cobra das fábricas um imposto calculado pela expressão. Aqui, ó, imposto calculado pela expressão. Deu a expressão, 100 mais 0,02 L. Nessa expressão, L representa o lucro das fábricas. Qual é o valor arrecadado pela prefeitura se uma fábrica obteve no mês o lucro, então o lucro L, de R$ 10.000? Então, vamos ver lá. Então, primeiro ele perguntou valor. Então, coloca um V lá de valor. V é igual. Qual é a expressão que ele me dá para o problema? 100 mais 0,0,2 L. Pronto. Valor é igual. Repete o 100 mais 0,02 vezes o valor do L, que é o lucro que foi de quanto? 10.000. Então, V, que é o valor, é igual 100 mais 0,02 vezes 10.000, deu quanto? 200. Então, aqui ficou V é igual a 300. Se trata de dinheiro, fez uma pergunta, então, qual o valor arrecadado? O valor arrecadado será R$ 300. Pronto, fechado. Próximo. Questão 5. A questão 5, ele diz o seguinte, calcule o valor numérico. Ele só quer o valor numérico dessa expressão. Vocês observaram que aqui ele deu uma expressão algébrica em forma de fração, onde ele tem 2A, 2 vezes A mais M, sobre A mais M. Aí ele determinou que o meu A vale quanto? Menos 2, e o meu M vale 8. Então, a primeira coisa, o que eu devo fazer? Vou copiar a expressão do jeito que ela apareceu e vou fazer a substituição da letra pelo valor. Então, eu tenho 2 vezes o A, mas o A vale menos 2. Coloque entre parênteses por causa desses dois, senão não fica junto. Mais o M, só que o meu M vale 8. Pronto. Vamos lá embaixo. O A vale quanto? Menos 2, mais 8. Pronto, substituir. Substituindo, eu vou seguir. Agora, eu vou começar a responder, ó. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4, mais 8. Sobre menos 2 mais 8 dá 6. Pronto. Agora eu fico, ó, menos 4 mais 8 vai dar quanto? 4. Não esqueça da regrinha de sinal, né? Sinal é diferente, subtrai e conserva o sinal do maior, sobre 6. Então, aqui eu fiquei 4 sexto. Vocês observaram que 4 sexto não dá para dividir, mas dá para quê? Para simplificar. Posso dividir, ó, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Se alguém dividiu dividiu o numerador pelo denominador, tranquilo. Mas pode deixar em forma de fração, tá bom? Porque vocês dividir, ele não vai dar uma divisão exata. Então, deixa em forma de fração, tá bom? Próximo. Questão 6. Na questão 6, diz o seguinte, calcule o valor numérico de. A expressão está aqui, ó, 3 mais A menos B. Onde ele disse que o A vai valer 2/3 e o B vai valer meio. Aí, então, vamos ver como que vai ficar. Copio a expressão do jeito que ela aparece, ó, 3 mais A menos B. Então, 3, como os dois próximos são fração, passo o traço e coloco 1 debaixo de 3. Aí vai ficar mais A, mas o A vale quanto? 2/3, menos, tá aqui, o B, quanto que o B vale? 1/2, certo? Aqui vocês observam o seguinte, eu tenho o quê? Uma soma e uma subtração de fração com denominadores diferentes. Então, a primeira coisa que você deve fazer é tirar o mínimo de 3 e 2, que foi quanto? 6. Depois que você tirou o mínimo, você tem que lembrar o detalhe. Olha, tirei o mínimo, foi quem? 6. Então, coloco o 6 aqui. Aí vem aquele processo, ó. 6 dividido por 1, 6.
vezes 3 dá 18. Escreve 18. Depois, ó, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Conserva o sinal de mais. Depois, vamos para o próximo. Conserva o sinalzinho de menos. E aí vem, ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Pronto. Agora, vocês, aqui embaixo, eu coloquei um só denominador, que é para todas as frações. Então, apenas eu vou conservá-lo. Lá no numerador ficou, então, ó, 18 mais 4, 22. 22 menos 3, 19. Vocês observaram que aqui não dá para simplificar, se não dá, para por aqui, certinho? Vamos agora para a questão 7. Vamos ver o que diz a questão 7. Questão 7 diz o seguinte: Sr. João faz pequenos fretes urbanos com sua perua van, cobrando uma taxa inicial de R$ 35,00 e mais R$ 7,50 por quilômetros rodado. Agora ele diz o seguinte: indicado na letra A, indicado por X o número de quilômetros rodados, qual a expressão que representa o preço cobrado por ele? Então, vamos dizer que P de preço. Coloco entre parênteses X. Por que eu vou colocar entre parênteses X? Ele nos diz o seguinte, que meu preço depende do quilômetros rodados, então vamos dizer que o meu preço é em função de X. É igual. A taxa inicial que ele cobra é de quanto? 35 mais 7,50 por quilômetros rodado. Se o quilômetros rodado é representado por X, então vai ficar 7,5 vezes X, certinho? Lembrando que é 7,50, esse zero aqui só se você quiser colocar, mas não há necessidade. Então, a expressão ficou P em função de X, que é o preço cobrado em função do X, é igual a 35 mais 7,5x. Pronto. Na letra B diz o seguinte: qual o valor numérico da expressão para x igual a 6? Então, ele deu que o valor de x, quantidade de quilômetros rodados, foi quanto? 6. Então, copia a função. Ó. P de x é igual a 35 mais 7,5x. Então, ó, P de 6, então foram 6 quilômetros, é igual a 35 mais 7,5 vezes 6. Então, P de 6 é igual a 35 mais 7,5 vezes 6 deu 45. Então, P de x é igual a 35 mais 45 deu um total de R$80. Se ele quer saber do preço, então o preço foi igual a R$80. Vamos lá? Próximo. Na questão 8, já muda um pouquinho. Então, vamos lá dar uma recordada lá em possibilidades, né? De quantas possibilidades eu tinha. Então, tem que tomar muito cuidado, ler o problema com bastante atenção. Vamos lá? Então, a questão 8 diz: de quantas maneiras, quais são as possibilidades, né? Que podemos escolher um gerente, um tesoureiro e um secretário para uma empresa, sendo que há 10 candidatos a gerente, 20 candidatos a tesoureiro e 30 candidatos a secretário. Como eu passei para vocês, já ensinei para vocês, que eu falei assim, não, coloca a casinha, ou se não faz um tracinho lá, para vocês estar marcando o que vocês vão fazer. Então, vamos lá? Primeiro, eu tenho que lembrar o seguinte, que eu tenho a vaga de quem? Do gerente, eu tenho a vaga do tesoureiro e eu tenho a vaga do secretário. Então, são 3 tracinhos. Para gerente, eu tenho quantas pessoas? 10. Para tesoureiro, eu tenho 20. E para secretário, eu tenho 30 pessoas. Então, basta multiplicar os 3. Então, vai ficar 10 vezes 20, 200. 200 vezes 30 dá 6.000. Então, eu tenho quantas maneiras diferentes para formar esse trio? Com o gerente, o tesoureiro e o secretário. Então, eu tenho quantas?
6.000 maneiras diferentes, ok? Próximo. Questão 9. Quantos números, então vamos lá, quantos números de 3 algarismos distintos, é distintos, diferente, lembra, não posso repetir número. Podemos formar empregando os caracteres. Então, eu tenho o número 1, o 3, o 5, o 6, o 8 e o 9. Se você quiser experimentar, fazer uma combinação, poderia, ó, eu poderia escrever o número 568, vocês viram? Que tem 3 algarismos, 568, eu não repeti nenhum. Mas vamos ver quantos números eu posso fazer. Então, vamos lá. Coloca de novo os 3 tracinhos. Por que os 3 tracinhos? Que são 3 algarismos distintos, certo? Agora, vamos ver quantos números eu tenho, a quantidade de números que eu tenho para fazer essa combinação. Então, eu tenho o número 1, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números diferentes, 6 algarismos diferentes, ok? Então, para me escrever aqui, ó, nesse primeiro número, eu posso contar com esses 6, certo? Se eu usei um aqui, vamos dizer que eu usei o 5. Se eu usei o número 5 para escrever o primeiro número, jogo ele fora. Então, já não posso usar ele mais. Sobra quantas opções para o segundo? Sobra 5 opções. Já usei 2 opções. Sobra quantas para a terceira? Somente 4. Então, ó, no primeiro número, eu tenho 6 números que eu posso usar. Aqui eu tenho quantos? 5 e aqui eu tenho 4. Então, faz 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. Ou seja, podemos formar 120 números, certinho? Vamos para o próximo. Próximo diz o seguinte, ó, uma loja tem 5 caixas com 5 bonecas cada uma. Sabe-se que em cada boneca é composta de outras 5 bonecas, cada vez menores, uma dentro da outra. Qual a quantidade total de boneca dentro dessas 5 caixas? Então, eu começo lá. Primeiro, eu tenho quanto? 5 caixas. Cada uma dessas 5 caixas, eu tenho 5 bonecas. Em cada uma dessas 5 bonecas, eu tenho mais 5 bonecas menores. Então, ficou 5 vezes 5 vezes 5. Deu um total de quanto? De 125. Então, no total, eu tenho 125 bonecas. Então, aí, nós terminamos a nossa correção.